Estúdio Tribuna Online, hoje com o presidente da Junta Comercial do Espírito Santo, Paulo Meneghelli. Paulo, um prazer tê-lo aqui conosco no estúdio. Eu aqui agradeço o convite. Paulo, a gente queria começar falando assim, nós estamos no final do ano, 2025, a gente gostaria de começar falando dos desafios dessa entidade tão importante que é a Junta Comercial, que está completando 117 anos de existência. Qual é o balanço que você faz desse ano? Olha, é um ano, como os outros anos, nós estamos batendo recorde de abertura de empresa cada ano. Esse ano já posso dizer para vocês que está em torno de 15%, quase 16%, 15,8%, que está em crescimento do número de empresas abertas do 2024. E o que se deve a isso? Um Estado organizado, uma segurança jurídica, uma parceria com todos os órgãos. A Junta Comercial, esse ano que passou, completou assim, o ciclo assim, envolvendo, chamando para a gente, para junto da gente, a OAB, o Ministério Público, o CRA, CRC, e todos os órgãos, o OCB, então a SEBRAE, a MUNES, então são todos os órgãos, e as federações da indústria, do comércio, da agricultura, do transporte, do Conselho Regional de Economia. Então, todo mundo junto pensando na melhoria do Estado. Então, junto com o COGECIM, que é o nosso conselho, que fica desburocratizando, reunindo todo mês para desburocratizar o ambiente de negócio no Estado, que foi um pedido do governador quando me mandou para lá em 2023. Desburocratiza, simplifica. E a gente está fazendo isso. Uma equipe muito boa, um vocalato muito bom, uma equipe treinada. E as parcerias com essas entidades facilita. Nós temos parceria também com a Polícia Federal, com a Polícia Civil. Então, a gente está todos os órgãos integrados. Tem algum picareta querendo fazer alguma besteira? Polícia Federal, Polícia Civil nele, né? Se tem alguém que está querendo pular fora do caminho, a gente pune. Mas também, por outro lado, a gente implementou a Lei de Liberdade Econômica, que faz com que a gente, nesse período de 2023 a 2025, nós liberamos 29.532 empresas para abrir em 10 minutos. Então, a gente para aquela ideia de todo mundo é errado até que prove o contrário, nós partimos da boa-fé das empresas, dos empreendedores, que são a maioria, são bons, e a gente faz uma autodeclaração, assina eletronicamente ele, o contador, paga a taxa e 10 minutos depois pode abrir a sua empresa. Pode abrir domingo na varanda da sua casa, tomando um uísque, você preenche lá, paga o Pix e está aberta a sua empresa. Fantástico isso, né, Gustavo? Sim. E sabe qual o número que representa isso hoje, em 2023, 2025? 73% das empresas no Espírito Santo abrem em até 10 minutos. 73% das empresas no Espírito Santo abrem seu negócio em 10 minutos. Até 10 minutos, que pode ser antes. Ontem mesmo, um empresário, eu não vou dizer o nome dele, porque é muito conhecido, ele me ligou: Paulo, eu estou fazendo uma alteração contratual na minha empresa e falaram lá no contador que demora talvez um mês. Eu queria que você agilizasse, porque eu tenho que ir para os Estados Unidos. Mas você já mandou? Cadê o Edox? Me passa o número do Edox. Aí ele não respondeu o zap, eu cobrei dele. Depois de uma hora eu cobrei dele. Falei: cadê o Edox? Eu falei assim: Paulo, já resolveram. Olha só. Já resolveram. Então, quer dizer, é assim que a gente está. Então, e 90% das empresas abrem em até uma hora. 73% vai abrir em 10 minutos, mas até uma hora, 90%. E aí fica os 10% para cuidar daqueles casos mais difíceis, que tem uma implicação maior de análise e tal. Então, a equipe está azeitada. Nós conseguimos a equipe tão boa que a gente tem, que tem um feriado. E quando tem... Agora mesmo, vamos falar de hoje. Hoje é quinta-feira. Amanhã, nós estamos com um volume muito grande de abertura de empresas. Nós chamamos a pessoa e falamos assim: olha, meu amigo, vou precisar que vocês julguem também no sábado. Servidor público, ele está trabalhando no sábado para
deslanchar os processos e vai ser recompensado depois, um dia que tiver menos, eu libero ele. Olha o nível de confiança da equipe. Então, a gente tem um vocalato bom e as equipes bem coesas. E esses órgãos de fiscalização que a gente tem, que é o COGECIM, o bombeiro nosso é referência nacional. Eles dão, inclusive, sugestões nos projetos de lei que vêm pelo Ministério da Economia, pelo DREI, eles sugerem alterações em cima das NRs que eles têm. Então, são preparados. Nossa Secretaria de Fazenda, você abre uma empresa, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, está aberta a empresa lá. Então, quer dizer, tudo converge para a melhoria do ambiente de negócio. E, junto com isso, aí é o trabalho da Junta, muito forte em 2024 e 2025, é a integração com as prefeituras. Porque tudo tem que funcionar. Se eu mando... Quando você pede para abrir uma empresa na Serra, eu vou mandar para a Serra, quando entrou lá, starta tudo eletronicamente e tudo interligado, starta para lá para a Serra dizer assim, olha, nesse bairro, pode botar essa atividade? Ele tem que olhar e dizer sim ou não, batendo o dedo lá, dizendo se ele quer. Hoje não, hoje o governador nos deu um recurso e nós estamos dando a opção de fazer isso tudo eletronicamente. Então, ele vai olhar o PDM dele, ele vai olhar o uso de solo e para qualquer município e faz eletronicamente. Então, é segundo. Bateu lá e devolveu. Então, isso também está ajudando. E aí a gente precisa do apoio sempre dos municípios, porque se o município não quiser, e o município quer, porque ele precisa de negócios, né? Negócio. A empresa que vai para lá gera emprego, gera receita, desenvolve, né? É melhor ter uma empresa do que um terreno vazio com mato. Então, isso aí, a gente tem treinado. Nossa equipe vai aos municípios treinar, toda a equipe técnica dos municípios, com os secretários também envolvidos. Eles também estão aptos, temos condições e uma plenária boa para recebê-los aqui, para treinar também dentro da junta. Nosso sistema de TI é tudo integrado dos 78 municípios. É um dos únicos estados do Brasil que estão 78. Todos os municípios, nós somos menores, né? Mas todos os nossos municípios estão integrados, com a facilidade do Simplifica. Alguns municípios estão mais na área rural, não tem tantas empresas, mas estão integrados. Se quiser abrir, tem condições. Paulo, explica para a gente como é que os avanços tecnológicos estão beneficiando os empreendedores no Espírito Santo. Olha, nós temos todo tipo de atividade, nós temos todo tipo de empreendedor. Nós estamos agora fazendo um levantamento, inclusive, não tenho ainda, mas nós estamos fazendo um levantamento para saber até o sexo, quantas mulheres estão empreendendo, o gênero. Então, nós estamos estratificando isso, mas nós não temos ainda. Hoje, o que a gente tem é, no site da Junta, um raio-x dos municípios, aonde que você, olhando no site, você vai ver quais as atividades tem naquele município, quantas empresas, o número de empresas por município está lá no site, quantas atividades aquela ele libera da liberdade econômica, 600, 700, 500, e o tempo de alvará deles, de alvará sanitário, alvará de localização e alvará ambiental. Isso é bom para o empreendedor, que ele vai assim, ele pode olhar e falar assim, olha onde que eu vou empreender, aqui vai me dar trabalho, aqui está mais fácil. Ele pode olhar. Mas nós temos um outro produto que eu acho que é fantástico, eu gosto de falar dele, que é o radar. Parceria com o Sebrae, nós é o único estado que tem em tempo real. Você vai abrir uma empresa e você cadastrou lá, o radar te dá um spoiler dizendo assim, você tem um plano de negócio? Se você não tem, eu tenho para te dar de graça. Você tem um plano de marketing? Se você não tem, eu tenho um plano para te dar de graça. Mas ele ainda faz mais. O radar ele faz um pente fino daquela região que você está montando, aonde você quer montar aquela empresa de confecção, daquele setor seu, tem 10 naquela rua. No outro bairro não tem nenhuma.
Então, ó, aqui você tem esse congestionamento de concorrentes. Você tem interesse de desbravar aqui nesse... Então, todas essas informações a gente dá em tempo real. Perfeito. Isso é muito bom para o empreendedor. Isso não tinha. Na minha época, quando eu abri, não tinha isso, não. Paulo, eu tinha uma pergunta para você. Você está à frente da junta comercial, mas você também é um empreendedor. Sim. Então, você conhece bem os dois lados do balcão. Você conhece as dores de quem está empreendendo. E hoje no Brasil, a gente sabe que uma vontade muito grande do brasileiro é ser dono do próprio negócio, é empreender. Como é que você, que está dos dois lados, você analisa assim, as dificuldades e os benefícios que você pode oferecer para o empreendedor? Olha, isso para mim é um ganho, né? Porque eu não sou dos dois lados, sou dos três lados. Porque, dos três? Dos três, porque eu fui secretário, sempre fui empreendedor do ramo de panificação e fui secretário municipal em várias pastas, em 2 municípios, Vitória e Serra, e sou também no governo do estado agora, já fui secretário e estou aqui agora na junta comercial. Então, o que eu vejo? Eu sei as 3 dores. O estado quer avançar, mas depende do município. Se eu fizer tudo o que eu quiser aqui, mas se o município não avançar lá, eu vou contar um caso rápido. Um município, quando você dá entrada na junta, o município é acionado para ver se pode colocar a empresa naquela rua ou naquele bairro. Um município demorou a responder. E a gente tem lá um BI na junta e tem umas pessoas que tomam conta disso em tempo real. Não adianta o prefeito sair aqui no palco falando assim, eu sou o primeiro. A gente vai saber que ele não está falando a verdade. Na campanha, de vez em quando, eu brinco com eles. Falo, você está falando mentira. Porque a gente sabe em tempo real o tempo de cada atividade no município. E esse prefeito demorou muito o pessoal a responder e a empresa perguntou a gente o que está acontecendo. Aí eu liguei para os técnicos, liga primeiro. Se o secretário não resolve, a gente fala com o prefeito. E o prefeito falou assim, não, a menina está de licença maternidade. Eu falei, então o menino vai esperar quanto tempo agora? Ele vai 5 meses, 6 meses, ele vai esperar para poder abrir a empresa ou ele vai para outro lugar? Ele vai para outro município. Sem dúvida. Então, a gente tem toda essa preocupação. E aí o governador Renato Casagrande nos pede sempre para fazer um acolhimento, e a gente faz isso. Vou dar outro exemplo. Uma empresa que vem aqui montar uma atividade que já tem as pessoas qualificadas naquela região. Por exemplo, Cachoeiro fechou uma empresa de calçado e tinha muita gente já capacitada para fazer calçado em Cachoeiro. Aí vem uma empresa que quer montar calçado, quer montar onde? Quer montar em outro município? A gente direciona, a gente oferece. Olha, se você montar ali no entorno de Cachoeiro, de Atílio Viváqua, de Muqui, onde você quiser ali, você tem já as pessoas qualificadas. Então, é um diferencial. Não, eu preciso te interromper, que isso é fantástico. Quer dizer, então, que a junta comercial ainda proporciona quase que uma análise de mercado que beneficia o empreendedor, que direciona ele de acordo com a mão de obra disponível, é isso? Não é isso, é basicamente isso, mas isso é feito junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Então, a gente, como eu também já trabalhei na Secretaria, a gente tem essa ligação. Permite essa conexão. E isso é outra coisa boa que o governo do Estado, nós fizemos lá em 2019, 20, que é fazer um mapeamento de toda a rede, na Secretaria de Fazenda. Quem vende aqui de outro estado, quem vende até 30% ou mais de 30%, acima de 30% do seu produto, da empresa que está aqui. Aí a gente faz uma busca lá com o CEO da empresa, oferece os incentivos, oferece as garantias daqui do estado e a pessoa traz uma empresa para cá, uma filial para cá. Perfeito. Abre em torno, meu amigo, de 120 a 150 filiais todo mês aqui. Olha. É um número grande. Então, essas empresas vêm porque elas têm negócio aqui, tem uma infraestrutura que está sempre melhorando nas estradas, as coisas, os municípios tem obra em todo município, né? Agora. Uhum. Então, isso também facilita a vinda dessas empresas para cá. E aí a gente direciona, olha, se eu levar uma empresa com 150 vagas de emprego para um município, hipoteticamente, um município pequeno, que tem lá 6 mil, 8 mil habitantes, eu estou resolvendo o problema daquela região. Sem dúvida.
E aí o governo do Estado, através dos incentivos, direciona os incentivos maiores para essas regiões de acordo com a vocação, que foi totalmente detalhada de 2019 a 2022. Nós fizemos um raio-x das atividades e das vocações de cada região. Então, isso agora reflete, olha, você precisa... E isso está acontecendo todo dia. Você vê a empresa de avião rural, está lá em Soretama, se eu não me engano, é Soretama, acho que é Soretama. Está acontecendo isso em todos os lugares. Se se a empresa quer vir para um lugar onde que já está muito difícil de arrumar a mão de obra, é melhor que ele vá para outro lugar, porque senão ele vai ter problema. Hoje, a escassez de mão de obra é um problema para todas as atividades. Então, a gente cuida disso. Dessa forma, vai se criando, podemos dizer, polos, né, de diferentes setores. Sim, foi isso que o governador, quando nos convidou, falou assim, olha, nós temos que fazer uma distribuição melhor no Estado e buscar descentralizar da Grande Vitória os outros centros, criar polos, é isso que você falou. Então, isso é resultado de um trabalho que foi feito com os Conselhos de Desenvolvimento Regional, lá de 2019 a 2022, e agora continua, mas nesse período a gente estava junto com a Secretaria de Planejamento e a nossa secretaria, a gente estava junto com isso e fizemos a parceria com os pesquisadores da UFES e do IFES, perfeito, junto com o Instituto Jones. Nós fomos e temos todos os cadernos, todas as vocações e todas as necessidades. As 10 prioridades da região, nós temos isso tudo nos cadernos. E isso hoje é fonte de estudo para você saber. Eu te digo agora aqui, ó, se você for nas santas, Santa Leopoldina, Santa Maria, Santa Teresa, o que eles querem mais lá? Eles querem o contorno, sim, de Santa Teresa, para tirar os caminhões ali, dos casarinhos, dentro da... A gente já sabe isso, então está fazendo. Se a gente vai para o Caparaó, eles querem uma estrada parque, uma estrada boa, não é uma estrada caminho do campo, ele quer uma estrada completa mesmo, porque tem tráfego pesado. E une ali 10, 11 municípios, leva o desenvolvimento e o turismo. Então, já sabe, nós estamos fazendo. Nós temos a salinização lá do Rio Cricaré, também é uma necessidade. Está saindo agora o Hospital de São Mateus, o grande Hospital de São Mateus, que é fruto desse trabalho. Descentralizar também, parar de trazer as pessoas andando nesses ônibus 4, 5, 6 horas de viagem para vir fazer um tratamento aqui. Então, isso foi fruto desse trabalho naquela época, de estudo, parceria, e que agora está... Eu tô feliz quando eu passo para lá e vejo aquele monstro de hospital que está lá, lindo, e que vai ajudar muita gente naquela região, sem ter que deslocar para cá. Eu acho uma experiência, uma oportunidade ímpar ter você aqui, porque a gente tem, com toda essa experiência acumulada em todos esses balcões diferentes da vida, né? Porque são balcões diferentes. São balcões. Um balcão que atende o público, um balcão que atende o empreendedor, um balcão que atende o público de uma forma em geral, né? Não só o empreendedor. Eu queria aproveitar essa sua experiência, talvez até fugindo um pouco do cargo que você ocupa hoje, mas de certa forma também. O que você diria para o empreendedor hoje, no Espírito Santo, que quer começar um negócio? Não sei se o tipo de atividade, mas também o espírito que ele deve ter, a organização que ele deve ter, para, de alguma forma, ter mais sucesso no negócio dele. Olha, eu tenho que responder no setor que da forma que a minha vida foi inteira. Desde os 18 anos, eu sou ligado a sindicatos, associações. Hoje eu presido a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, e uma das coisas que eu digo para qualquer empreendedor: primeiro, procure a sua categoria, seu sindicato, a sua associação de classe, para você trocar experiência e não errar sozinho. Você troca experiência e você acerta com os erros dos outros, né? Então, essa é a primeira coisa. Conhecer o seu negócio, né? As pessoas precisam conhecer. Quando eu estou com alguma consultoria para um jovem que quer montar um negócio, eu vou montar na rua da minha sogra ali, perto em cima da casa da minha sogra, na loja da minha sogra, e passa alguém lá, faça um plano de negócio.
Faça um plano de negócio. Talvez você vai economizar um aluguel, mas não passa ninguém lá. Então, você vai quebrar. Né? Aí você tem que fazer também essa pesquisa de mercado para ver se aquilo que tu está fazendo, faz experimentos com os vizinhos, com os amigos, conversa com eles, para ver se aquilo que tu está pensando é uma coisa que vai dar resultado, para você não perder dinheiro. E a outra coisa que é muito difícil, separe o que é da empresa e o que é seu. Porque no primeiro momento, eu costumo dizer que aquele entusiasmo que as pessoas têm quando abrem um negócio, que o empreendedor, ele se for comparado a um campo de futebol, um jogo, ele bate o pênalti ou bate o córner e vem chutar, cabecear, ou então bate pênalti. Ele faz tudo. Ele tem que pensar no nome, ele tem que pensar nos empregados, ele tem que pensar na loja, ele tem que pensar na construção, na iluminação, é tanta coisa. E isso aí, a motivação, a garra que ele tem nesse momento, se ele continuar, ele não quebra nunca. O que faz quebrar é que aí depois você começa a ganhar um dinheirinho, você começa a desviar, você já compra um carro, você já desvia ali, você já terceiriza o seu trabalho e daqui a pouco o seu funcionário nem sempre faz aquilo do mesmo jeito que você faz. Você tem que ter uma equipe treinada, você tem que ter uma motivação da equipe. Então, isso que é básico para qualquer atividade. Estou falando isso das atividades menores. Eu estou falando das empresas grandes, têm consultorias muito maiores e elas têm tudo isso, né? Mas os pequenos, que é onde que tem... Nós somos a maioria, nós somos 99% da economia é o pequeno negócio. Então, você tem o pequeno negócio que emprega, que gera muito emprego, que dá o primeiro emprego, que acolhe aquelas pessoas que são abandonadas. Isso é a confecção, é a padaria, é a oficina mecânica, todos essas... O vestuário, então, ocupa muita gente. Então, todas essas pessoas... Se tiverem a motivação e manter a motivação, o equilíbrio do dinheiro, o controle financeiro, não quebra. Porque o brasileiro é criativo. Quanta coisa gostosa que faz, quanta coisa bonita, quanto artesanato lindo que a gente vê. Paulo, eu queria, para concluir essa nossa conversa, eu queria que você falasse... enfim, nós estamos sendo invadidos aí, para o bem ou para o mal, por inteligência artificial, por uma série de coisas. Como é que você enxerga o futuro do órgão que você dirige, da atividade empresarial, com toda essa experiência que você tem? Quais são os planos da Junta Comercial para o futuro? Olha, com a inteligência artificial, que não adianta a gente falar eu não quero que ela está aí, eu não gosto que ela está aí, então o que a gente tem é que nos adaptar a isso. E hoje mesmo, antes de vir para cá, nós estamos fazendo o nosso planejamento 2026, onde que entra a inteligência artificial para avaliar os processos, que também é outra coisa que acontece muito, os jovens das contabilidades, eles aceleram o dedo e, às vezes, botam um 8 a mais, um 5 a diferente, um 3, e isso barra no processo. Quando entra, tem que voltar. Então, a inteligência artificial nós vamos colocar para que ela faça a primeira análise. Quando você entrou com o processo, antes de você conseguir dar entrada, a inteligência artificial vai fazer uma análise de todos os itens, dos quinais, das atividades, do endereço. Aí as pessoas falam, o endereço não tem nada a ver. Tem. O endereço é muito importante. Olha só, se você tem uma rua que do lado de uma reserva ambiental, se o número é 100, se lá for 110, você está dentro da reserva. Você não pode. Então, tudo isso, você está dentro do rio. Você está... Então, as pessoas precisam ter esse cuidado, mas, infelizmente, a gente tem muitos processos que a gente tem que botar em exigência para que a pessoa acerta. Então, a inteligência artificial vai fazer essa primeira análise e, quando ela entrar, a gente vai se preocupar só com a parte jurídica. A parte de dados já vai estar resolvida. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu estou falando isso em primeira mão. Nós estamos fazendo parceria com os estudantes de direito de algumas faculdades. É a nossa proposta. A gente não conseguiu. Isso está no forno. Para que eles possam olhar as nossas dores de INR, de leis e de coisas que das normas técnicas que vêm, para que eles possam fazer um estudo
para que a inteligência artificial fique mais inteligente, mais rápido. E isso a gente vai compensá-lo com alguns bônus para esses alunos, junto com os professores. Isso está no forno. Estou falando isso que aconteceu agora às 14h. Então, olha só, notícia de primeira mão. Nós estamos preocupados com acompanhamento, sempre pensando na desburocratização. E a outra coisa que a gente faz também, muito bem feito, que é a gente roda as outras juntas todas na Federação das Juntas Comerciais e vê o que tem de bom para trocar experiência e cada um melhorar. E o Brasil todo está melhorando. O Brasil todo, qualquer estado está crescendo, está melhorando, está desburocratizando, porque isso é uma tendência. Se não fizer, fica para trás. Então, você tem que estar atualizado. Não, isso é muito importante, Paulo, porque nós temos que olhar e a gente vê muitas vezes muito pessimismo em relação a isso, mas a gente observa que, ouvindo isso de você, da experiência que você tem, o otimismo, há motivos para ser otimismo em relação aos negócios, em relação ao Brasil, ao Espírito Santo, não é isso? Existe otimismo, eu sempre sou otimista. Eu sempre acho que a pessoa, porque agora vai... Não, meu amigo, reforma tributária, é um negócio que o pessoal vai dar confusão, mas vai melhorar. E nós vamos ter que aprender. Aí eu aproveito aqui esse espaço para pedir aos prefeitos, cuide das suas cidades, porque nós precisamos da pessoa vir gastar aqui dentro do Estado. Então, nós precisamos, é uma mudança de comportamento. Nós temos 2% do PIB, a gente joga tudo para os outros estados. Então, se a reforma tributária vai ser no consumo final, nós precisamos trazer turista para cá, atender bem, acreditar recepcionar bem todos, ter culinária boa, que a gente já tem, e os prefeitos fazerem do seu negócio, procurar as atividades que tem. É turismo de negócio, é turismo religioso, é turismo de negócios, e trazer pessoas. Fazer, como a gente faz bem aí, a festa da polenta, festas em Santa Teresa que são maravilhosas, em Santa Conceição da Barra, todo lugar faz. Então, a gente precisa cada vez mais se especializar nisso para compensar o dinheiro que nós vamos perder na reforma tributária. Eu sou sempre otimista e o Estado está em boas mãos e tenho certeza que continuará crescendo. Muito bem. Tivemos o privilégio de ter conosco aqui Paulo Beneghelli, presidente da Junta Comercial do Espírito Santo, que trouxe a sua experiência, dicas importantes para o novo empreendedor também, que foi muito bom ouvir. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Esse foi o Estúdio Tribuna Online. Muito obrigado pela sua audiência.